Olá pessoal, nossa primeira aula de ácidos nucleicos. Sim, você os conhece, é o DNA e o RNA, o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. E quais são as funções do DNA e do RNA? Pessoal, os ácidos nucleicos, primeira função, eles comandam a célula. Sim, o DNA determina a produção do RNA e o RNA comanda a síntese de proteínas. São as proteínas que controlam o dia a dia da célula. Uma outra função é a transmissão da informação genética ao longo das gerações. Então, as características dos indivíduos são determinadas pela interação do genótipo, ou seja, dos genes que estão no material genético, né, ou seja, no DNA, com o ambiente. Então, o DNA tem uma função decisiva para determinar essas características e transmitir a informação ao longo das gerações. Ora, e de que são formados o DNA e o RNA? Eles são formados de unidades menores chamadas nucleotídeos. Olha, todo polímero é formado de monômeros, de unidades menores. No caso dos ácidos nucleicos, são os nucleotídeos. Como assim? Cada nucleotídeo ele tem uma base nitrogenada e uma pentose juntos formam um nucleosídeo, com S, nucleosídeo. Quando se junta um fosfato a esse nucleosídeo, você tem um nucleotídeo. Então, os ácidos nucleicos são formados de nucleotídeos que, por sua vez, têm na sua composição uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. O fosfato é comum ao DNA e ao RNA, a pentose não. A pentose tem no DNA, você tem a desoxirribose, daí que vem o ácido desoxirribonucleico. E no RNA tem ribose, por isso que é o ácido ribonucleico. Uma outra diferença está nas bases nitrogenadas. Vê só, existem dois tipos gerais de bases nitrogenadas. As bases pirimídicas, que são menores, e as bases púricas, que são maiores. Dá uma olhada aqui no desenho. As bases pirimídicas têm um anel e as bases púricas têm dois anéis, tá vendo? Bom, quem são as bases pirimídicas ou pirimidinas? São a citosina, a timina ou a uracila. Perceba o que eu falei, citosina, timina ou uracila, porque aqui está a primeira diferença entre DNA e RNA. No DNA tem timina, enquanto no RNA tem uracila. Então a timina é exclusiva do DNA, a uracila ou uracil é exclusiva do RNA. Citosina não, é comum aos dois. A mesma coisa acontece com as bases púricas, as purinas, que são a adenina e a guanina. Elas são comuns a DNA e RNA. Então, os ácidos nucleicos são formados de nucleotídeos, tá? E cada nucleotídeo ele tem um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Uma terceira diferença entre DNA e RNA está no número de cadeias. O DNA ele apresenta duas cadeias, sim, que se entrelaçam naquele modelo de Watson-Crick, né, o modelo helicoidal, de dupla hélice, enquanto o RNA tem apenas uma cadeia. Importante a gente lembrar que no DNA, que tem duas cadeias, essas cadeias elas são antiparalelas, uma está no sentido contrário da outra. Como assim? Olha só, a gente vai começar a falar desse negócio. O que é isso, professor? O que é 5 linhas? O que é 3 linhas? Vê só. É a posição do carbono da pentose que vai estar disponível para fazer a ligação com outro nucleotídeo. Professor, eu entendi não. Calma, vê só. Aqui existe um oxigênio, não está mostrando aqui na imagem, mas aqui tem um oxigênio, tá? E aí você conta em sentido horário, a partir dele, o carbono. Ó, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3, esse aqui é o carbono 4 e o carbono 5 é esse aqui, ó, que está aqui fora da pentose, mas que faz parte dela e que está disponível para fazer uma ligação com outro nucleotídeo. É por isso que essa ponta é chamada de 5 linhas. Já você vê aqui na cadeia antiparalela, veja que a pentose está de cabeça para baixo. E se você considerar que o oxigênio está aqui nessa pontinha, de novo, em sentido horário, então você tem carbono 1, carbono 2, carbono 3. É esse carbono 3 que está ligado ao fosfato que está disponível para se ligar ao outro nucleotídeo que vem para cá. Então veja que aqui tem uma ponta 5 linhas, na outra tem uma ponta 3 linhas. Embaixo vai ser o contrário. De um lado vai ser 3 linhas, do outro lado vai ser 5 linhas. Mas eu não vou pegar e me aprofundar mais nisso não, porque a gente vai falar disso posteriormente, ok? Vê só, essa história de diferenças entre DNA e RNA, eu estou falando em relação à célula, tá? Por quê? Porque vírus é uma zona. Em vírus tem DNA com uma cadeia só, em vírus tem RNA com duas cadeias, em vírus tem RNA que produz DNA, tem RNA que se duplica, então essas características eu estou falando em relação à célula, beleza? Bom, continuando. As duas cadeias do DNA, elas são ligadas através de pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio entre as bases hidrogenadas. Você já ouviu disso com certeza, tá?
que a adenina, que é representada pela letra A, é ligada à timina com a letra T, não é? Enquanto a guanina com a letra G é ligada à citosina com a letra C. Ah, importantíssimo! Preste atenção. A adenina está ligada à timina por 2 pontes de hidrogênio, enquanto a guanina está ligada à citosina por 3 pontes de hidrogênio, tá? Não vai esquecer isso não. A com T são 2 pontes, são 2 ligações de hidrogênio. E C com G são 3 pontes, são 3 ligações de hidrogênio. Então você está agora com o básico da estrutura do DNA e do RNA. Lembre-se que o RNA só tem uma cadeia, então não vai ter essa ligação, não é? Agora a gente vai partir para um exercício. Sim, o que é que eu quero? Eu quero que você olhe essa molécula e me diga quem são as estruturas 1, 2, 3 e 4. Agora vê só, eu não quero que você chute nem que você diga superficialmente, não. Eu quero exatamente quem é 1, 2, 3 e 4. Entendeu? Para o vídeo um minutinho. Parou? Não parou não, foi? É para você parar, para você poder analisar o quesito. E aí só continuar depois que eu vou dar a resposta, né? Se você ainda não está conseguindo entender, parou o vídeo, não conseguiu entender, não está... Repete o vídeo, não vai ver a resposta direta não. Primeiro você dá uma olhada no vídeo, entende, tenta fazer e agora sim você vai ver a resposta. Calma, parou? Voltou? Beleza, já sabe a resposta? Então vamos ver. Olha aqui, ó. A número 1 é uma base púrica. Por que eu sei disso? Porque tem 2 anéis, pô. Quem são as bases púricas? A adenina e a guanina. Essa base púrica está ligada aqui a uma base pirimídica, que é a citosina ou timina, porque lembra que é DNA, não tem uracila. E como é que eu vou saber quem é? Olha o número de ligações. Tem 2 ligações. Quem são as bases que têm 2 ligações? A adenina como base púrica e a timina como base pirimídica. Entendeu essa ideia? Então, aqui é a A, aqui vai ser T. Adenina e timina. E 3 e 4, de novo, olha. O 3 é uma base o quê? É uma base púrica. Por que é uma base púrica? Tem 2 anéis. Está ligado a uma base pirimídica, tem um anel só. E está ligado por 3 ligações, 3 pontos de hidrogênio. Então vai ser quem? A guanina e a citosina. Não foi fácil? É difícil não, pô. Não entendeu direitinho? Repete o vídeo e aí você vai se dar bem. Nossa primeira aula de ácidos nucleicos sobre funções e a estrutura deles. Um abraço, galera. Até a próxima aula.